Ela cria que Deus tem um lugarzinho, tem um terreiro, que Deus tem um quintal, que Deus tem uma casa, ou que Deus tem uma catedral. Tanto faz. Ela cria no Deus regional, no Deus que se manifesta de maneira particular em determinadas geografias consagradas a ele, em alguns CEPs santos. No CEP santo de Deus. É ali que Deus fala melhor. Exatamente como você, exatamente como se propaga e se propala para milhões de pessoas na Terra que creem desse jeito. São pessoas que acham que Deus só vai ouvi-las se elas forem a um lugar de culto. Então, essa é a preocupação. Nossos pais adoravam neste monte. E ela não estava em cima do monte, ela estava no sopé do monte, na cidade de Siquém, onde está o poço de Jacó, mas ela apontou para o lado direito. O poço está aqui, ela apontou para cima, para o Monte Gerizim, onde Josué adorou, onde altares antiquíssimos são achados lá até o dia de hoje. Então, para eles, os samaritanos, aquela era uma espécie de Jerusalém samaritana. Era um lugar de adoração. E aí ela diz, neste monte, nossos pais adoravam neste monte, essa é a tradição. Todo mundo diz que Deus ouve a gente se a gente subir o monte e orar nesse monte. Mas vocês, ela disse a Jesus, dizem que é em Jerusalém. Que é em Jerusalém, é em outro lugar, que é a casinha de Deus, que o templo de Deus, que a catedral de Deus, que o santuário de Deus, que a morada de Deus, que o endereço de Deus está em Jerusalém. Então, eu quero saber para que lugar eu vou para adorar a Deus. Se eu vou para Jerusalém, se eu vou para Meca, ou se eu vou para o Vaticano, se eu vou para Nazaré, para onde é que eu devo ir? Eu vou para Aparecida, ou eu vou para o Templo de Salomão? Onde é o lugar onde se deve adorar a Deus? Deus tem uma casa, Deus tem um lugar, Deus tem um endereço? É a pergunta dela. Onde é o lugar onde se deve adorar? Então Jesus lhe respondeu, olha aqui, mulher, podes crer-me. Podes crer-me. Você já pensou, quando Jesus diz podes crer-me, é algo totalmente diferente, né, do que quando eu te digo podes crer-me, ou do que quando o seu pastor diz podes crer-me, ou do que quando o Papa Francisco diz podes crer-me, ou do que quando o seu teólogo predileto diz podes crer-me, ou quando o seu líder religioso ou seu guru dizem podes crer-me. Não, isso tudo é relativo. A maioria não sabe bem nem o que está dizendo. A maioria. Alguns poucos têm convicção. Mas a maioria, quando diz podes crer-me, o que eles dizem não é algo pelo que eles estão dispostos a dar a própria vida por ser verdade. Mas quando Jesus diz, mulher, podes crer-me, como eu sei que ele está dizendo para você agora, mulher, pode crer em mim. O homem pode crer em mim. Garoto, pode crer em mim. Para mim, chega com uma força extraordinária. É Jesus que está falando. Caio, podes crer-me. Aí, para mim, basta. Eu já não quero mais nem saber o resto. Eu já creio. Porque é Jesus falando.
E Jesus, para mim, hoje, é mais do que Jesus era para aquela mulher à beira do poço naquele tempo. Então, por quê? Porque, para ela, Jesus era uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer, era um jovem de 30 anos, bonito, forte, queimado do sol, viril, másculo, porém com um olhar límpido, carregava o céu no olhar, luz, pureza. A atitude dele emanava uma energia de carinho, de amor, de aconchego, de dadivosidade, de inclusividade, de misericórdia. Então, conquanto ela não soubesse nem quem ele era, mas a conversa com ele já tinha impresso no coração dela estranhas certezas de paz. Estranhas certezas de paz. A tal ponto que ela tem a coragem de perguntar algo tão visceral, que se alguém da cultura dela, da localização dela, de Siquém, onde ela morava, nos arredores, a ouvissem fazer aquela pergunta a um judeu, a um jovem judeu, ela iria ser tratada como uma traidora. Por que você está perguntando isso a esse cara? Ele é um judeu, ele não sabe de nada. Quem sabe das coisas são os nossos mestres samaritanos, nossos anciãos, nossos sábios. Eles é que dizem que é aqui o lugar onde Deus baixa, é aqui o lugar onde Deus se inclina para ouvir orações. Por que essa relativização? Mas ela, que não conhecia Jesus de continuidades históricas, estava começando a conhecer Jesus pela presença, pelo impacto que aquela presença causava súbita e inexplicavelmente no coração dela. Aonde é o lugar que se deve adorar? Então Jesus disse: mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte aqui, no Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, nem aqui, nem lá. Deus não está confinado a nenhuma geografia. Ele não mora na Caaba, ele não mora em Meca, ele não mora em Medina, ele não mora em Jerusalém, ele não mora no Monte Gerizim, ele não mora no Monte Olimpo, ele não mora no Monte Sinai, ele não mora no Monte Carmelo, ele não mora no Monte Hermon, ele não mora em nenhum lugar considerado sacro, sagrado. Ele não mora em Lourdes, ele não mora em Nazaré, ele não mora no Vaticano, ele não mora em Aparecida, ele não mora no Templo de Salomão, ele não mora na Catedral Presbiteriana, ele não mora em nenhum lugar que se diga que é especial porque foi dedicado ao nome dele. A terra é dele e tudo que nele se contém. Ele habita não num lugar, mas com o quebrantado e com o contrito de coração. É o que ele diz: eu habito, não em lugares, mas com o quebrantado e o contrito de coração. Podes crer, minha mulher, que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o meu Pai. Vós, todos vós,
Preste atenção nisso, todos vós. Quando ele disse vós, referindo-se a ela como samaritana e os samaritanos, ele está incluindo o mundo inteiro, incluindo os líderes religiosos, os que praticamente moravam no templo de Jerusalém, toda a classe sacerdotal, todo o pessoal que fazia as oferendas de natureza oficial. Todos vós adorais o que não conheceis. Isso ele disse lá. Mas é o mesmo que se pode dizer aqui, para essa quantidade enorme de pessoas, milhões e milhões que adoram o que não conhecem. Elas vão ao templo, elas fazem oferendas, elas dão dinheiro, elas entram em novenas, elas entram em campanhas, elas fazem peregrinação, elas se oferecem em jejuns, elas fazem sacrifícios, elas, de fato, prometem e fazem votos a Deus de que serão, de certo modo, ou cumprirão determinados deveres ou demandas, se Deus lhes der aquilo, e elas vão ao lugar especial, ao lugar onde Deus mora, aonde os pais, as tradições, vêm dizendo há anos que ali é a morada de Deus, e eles cresceram naquele ambiente, foram criados, eles acreditam no que a avó, o avô, o pai, a mãe, os líderes religiosos, especialmente os que já morreram e que se dedicaram a servir aquele lugar, eles acreditam nisto. Por isso Jesus diz que eles adoram o que eles nem conhecem. Eles cultuam tradições, eles cultuam devoções de terceiros. Eles são reverentes para com as convicções dos pais e dos avós e dos anteriores. Mas tanto quanto aqueles adoraram, com toda sinceridade, mas adoraram o que não conheceram, você também hoje adora o que não conhece. Você está completamente perdido nesse negócio. Mas você quer achar um sentido. Por isso você vai com aquilo que indicaram a você que era lugar de Deus, morada de Deus, presença de Deus, onde estaria a melhor resposta de Deus. Você faz isso por pureza ignorante de coração. E Jesus vem e diz para a mulher, e diz para você, e diz para mim, e diz para o mundo inteiro: podem crer-me. Você tem a coragem de crer em Jesus mais do que em qualquer outro? Mais do que em qualquer outra coisa? Você tem coragem? A maioria não tem. A maioria diz que ama Jesus, e olha que é depois daquilo. A samaritana, como eu ia dizendo, tinha muito menos razão para crer em Jesus do que eu. Jesus não tinha feito diante dela tudo o que Jesus fez diante dos nossos olhos nos evangelhos. Jesus não tinha feito diante dela o que fez diante dos nossos olhos no evangelho, que é morrer pelos nossos pecados. Jesus não tinha feito diante dela o que ele fez diante de nós nos evangelhos, que é ressuscitar de entre os mortos, que é derramar o seu espírito no Pentecoste, que é ir com os dois pés no peito do pior inimigo, que era Paulo, pará-lo, derrubá-lo e transformá-lo num discípulo apaixonado, mais apaixonado do que qualquer outro que já tenha aparecido. Ela não sabia de nada disso. Jesus só tinha chegado. Ela só estava impressionada com o que ela sentia, com o que emanava, com o tom da voz dele, em como ele falava, em como ele tratava, no olhar cheio de luz. Ela só estava impressionada com aquela beleza pura, santa. Era isso que a estava impactando.
E Jesus diz a ela: podes crer-me, convidando-a a deixar para trás a tradição dos seus pais, dos seus anciãos, deixar para trás as tradições religiosas num instante. É muita pretensão humana que só cabe num ser completamente divino. Mulher, podes crer-me, que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em endereço algum adorareis o meu Pai. Vós adorais o que não conheceis. Você já pensou que você passou a vida inteira adorando aquilo que você não conhece e aquele a quem você não conhece? A vida inteira. Ela conhecia a figura que estava diante dela, cujo nome era Jesus. Mas é Jesus que está dizendo a ela que ela adorava o que ela não conhecia. Ninguém pode dizer que ela não conhecia Jesus. Ela estava ali, conversando com Jesus. Impressionada com Jesus. Muito, muito, muito tocada pelo que Jesus vinha dizendo. Estava mexendo nas vísceras dela. Jesus, porém, diz, mesmo assim, você adora o que ainda não conhece. Não só você, mas todo esse povo adora o que não conhece, busca o que não encontrou, bate na porta que nunca se abriu e pede àquele que nunca lhes respondeu. Porque vocês adoram o que não conhecem. Vocês não têm a menor ideia de quem é meu Pai. Não tem. Isso ele diz à samaritana e aos samaritanos tanto quanto ele diz a você, diz ao mundo hoje. Não mudou praticamente nada. Só se tornou mais grave. Porque hoje eu sei muito mais do que ela sabia. Você tem a chance de saber infinitamente mais do que ela sabia. Mas você preferiu continuar tão ignorante quanto ela, achando que Deus habita lugares de poder, como os índios nos ensinam. Os índios também creem em lugares de poder. Você chega com um índio numa grande cachoeira, ele vai fazer todas as reverências e vai dizer para você que aquele é um lugar de poder, que espíritos habitam aquele lugar, que é um lugar estrondoso, diferente, que faz barulho, que tem força, que quando vem uma tromba d'água se torna incontrolável. Então, na teologia, na interpretação teológica indígena, alguns lugares são lugares de poder, determinadas cavernas profundas são consideradas lugares de poder. Tanto quanto para você, lugares dedicados e consagrados, que se os trata como se fossem os pais da nossa alma, os padroeiros da nossa alma, da nossa vida, mas são apenas transferências de uma informação ignorante. Porque a cachoeira tem poder hidráulico extraordinário e tem o poder energético de me fazer muito bem, física e psicologicamente falando, mas ela não é o lugar onde Deus habita. Nem tampouco nenhuma caverna, nenhuma montanha, nenhum templo, nenhuma catedral, nenhuma torre santa, nenhum shrine dedicado ao nome do Senhor é o lugar aonde ele habita, porque vós adorais do que não conheceis. Você que diz para os seus filhinhos, não, você tem que aprender a ir à casa de Deus comigo. Eu acho tudo muito lindo, porque é tudo muito puro, é muito paterno, é muito materno, é muito familiar, é muito amoroso. Mas não é verdade.
Convide seu filho para ir àquele lugar, porque é um lugar bom, porque você gosta, porque tem gente boa, porque alguns ensinos são ensinos bons, porque tem alguns ajuntamentos sociais saudáveis, porque há um desenvolvimento para quem vai ali. Quem não cantava aprende a cantar, quem não lê aprende a ler. Existem algumas vantagens quando o lugar não é ruim, quando a liderança não é perversa, quando o que se ensina ali não é extorsão de ninguém. Quando é um lugar bom, é bom, mas não é a casa de Deus. A casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. A casa de Deus são seus filhos. A casa de Deus é o pobre. A casa de Deus é o desabrigado. A casa de Deus é o quebrantado. A casa de Deus é o contrito. A casa de Deus é todo aquele que chora. A casa de Deus é todo que está angustiado. A casa de Deus é todo aquele que está em depressão. A casa de Deus é aquele que não sabe como sair do pânico. A casa de Deus está junto com o fraco. Deus habita junto com o fraco, com o desamparado. É o que a Bíblia diz. Você que gosta de dizer a Bíblia diz, estou eu aqui repetindo para você, é o que a Bíblia diz. Diz do Gênesis em diante. É o que o Evangelho diz, é o que Jesus diz. Jesus não podia ser mais explícito a esse respeito. De que ele chega a dizer, se você quiser me encontrar, vá vestir os nus, vá dar água aos sedentos, vá socorrer os necessitados, porque eu estou ali. Está em Mateus 25, para quem, porventura, não conseguiu associar isso até hoje. Está em dezenas de outros lugares. A afirmação de Jesus contra tudo, os que os donos do Monte Gerizim, os donos do Templo de Jerusalém dizem. É o que Jesus diz contraditoriamente a todo espírito da vanglória religiosa que pretende confinar Deus a um lugar de culto. Vós adorais o que não conheceis. Eu estou falando com você que adora o que não conhece. Há anos e anos e anos dizima para o que não conhece, canta para o que não conhece. Não conhece, você não conhece. Quem diz que Deus habita um lugar não conhece a Deus. Quem diz que Deus tem endereço não entendeu nada ainda. Vós adorais o que não conheceis. Jesus disse, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem da revelação que Deus deu aos judeus na Escritura. Pela Escritura judaica, Deus não nasce aqui. Deus nasce em Belém. Deus escolhe a Galileia para viver. Deus vai morrer e vai ser sacrificado pela maldade de Jerusalém. E Deus vai ressuscitar de entre os mortos. Mas aquele lugar não será o lugar onde se deve. Vós adorais o que não conheceis. Ele vai dizer depois para a mulher, olha bem para mim, sou eu que falo contigo, eu que falo contigo. Sou aquele que traz essa revelação de quem Deus é e com quem Deus está. Eu que falo contigo. E ele prossegue dizendo, olha, vem a hora. Vem a hora. E mais, ela não vem, você não tem que esperar. Você, mulher da Samaria, não tem que esperar essa hora, ela não vai demorar, ela não é uma profecia. Vem a hora e já chegou. Isso é que é maravilhoso. Vem a hora e já chegou, está aqui.
Vocês não têm que esperar esse dia. Essa é uma profecia já cumprida em mim, que sou o templo de Deus, como ele próprio disse em Mateus 5. Olhem para mim, eis aqui quem é maior do que Salomão. Como ele viria a dizer depois, olha aqui, olhem para mim, eis aqui quem é maior do que o templo. Olhem para mim, eis aqui quem é maior do que o sábado. Olhem para mim, eis aqui quem é maior do que a lei. Eis aqui quem é maior do que tudo, do que os profetas que só davam testemunho de mim. Olhem para mim. A hora veio e eu estou aqui, portanto, a hora já chegou. Eu sou o cumprimento dessa hora. Eu sou aquele que diz a vocês que não é aqui, nem ali, nem além o lugar onde se deve adorar. Porque vocês vão adorar em espírito e em verdade, porque a hora já chegou. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Vem a hora e já chegou, isso tudo já está disponível. Está acontecendo aqui, entre mim e você. Você não percebe que a hora chegou? Nós não subimos nem aquele monte, nem o de Jerusalém, mas aqui nesse vale, à beira desse poço, você não vê que a hora já chegou? A hora de adorar a Deus olhando para Ele com toda a certeza de quem Ele é. Os verdadeiros adoradores, nesse tempo, quando a hora chegar, e a hora já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito. Não vinculadamente ao espaço-tempo, a uma geografia, a um lugar, a um monte consagrado. Não, é em espírito. É em qualquer lugar, é onde eu sou, é onde eu estou. É em espírito. É com o meu espírito, é no meu espírito. Portanto, é onde quer que eu esteja. E é em verdade, é em sinceridade, é em pureza de coração, é em confissão sincera, é em espírito e é em verdade do íntimo, das entranhas, sincera, transparente, diante de Deus, falando com Ele. É assim que é, em qualquer lugar, atemporalmente, não vinculado a qualquer espaço, tempo, geografia, edificação, arquitetura ou consagração a Deus, não. Você é o santuário, seu espírito é o ambiente da adoração e a verdade é a mediação dessa adoração a Deus em qualquer lugar da terra. Você está livre dos lugares, você está livre dos dominadores de alma, você está livre das prisões de espiritualidade, você está livre das cadeias de adoração, você está livre para entrar no seu quarto e adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está livre para deitar na sua cama e adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está livre para andar pelo caminho e adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está livre. Porque gente assim, com essa coragem, que ganha esse entendimento, que adquire essa compreensão, são aqueles que o Pai procura. Que coisa linda. Ele diz
Esses assim, que têm a coragem desse desprendimento, esses que podem crer em mim, no que eu estou dizendo, e que entendem a natureza da subjetividade do santuário de Deus que habita seres humanos, habita com o quebrantado e com o contrito de coração, e não em lugares. O Deus que não tem casa, exceto a morada do meu ser, quando eu sou contrito, quebrantado e quando eu o adoro em espírito e em verdade. São esses os que o meu Pai procura. Deus está afim de gente assim, Jesus gosta de gente assim, está procurando pessoas com essa coragem. São esses os que o meu Pai procura para serem os seus adoradores. Ele já te achou? São esses os que o meu Pai procura para serem os seus adoradores. E eu pergunto, ele já te achou? Ele já te encontrou com essa liberdade? Livre de todas essas corcovas, do peso desses templos, desses santuários, do peso desses sacerdotes, desses profissionais da mediação e da representação entre Deus e os homens. Ele já te achou livre dessas geografias fora das quais Deus não age. Ele já te achou com essa coragem de amá-lo em espírito e em verdade, sem ficar devendo nada a ninguém, andando pela vida, carregando o Espírito de Deus, a presença de Deus, como um verdadeiro santuário de Deus, que transforma todos os outros santuários humanos em barraquinhos inexpressivos. Ele já te achou com o coração assim? Me responda. Esses são os que o meu Pai procura. Esses são os que o meu Pai procura. Você está pensando que Deus está procurando qualquer pessoa? Ele está procurando gente assim. Esses ele escaneia para achar, para encontrar. E ele ama o mundo, mas ele gosta desses. Deus ama o mundo todo, mas ele gosta de determinados indivíduos. Você não se esqueça disso. Ele morre pelo mundo inteiro, dá a sua vida por todos. Mas ele tem amizade. Ele diz a um determinado grupo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Ele ama o mundo inteiro, mas ele gosta de certas pessoas, a quem ele chama de amigos, a quem ele dá a conhecer aquilo que o Pai revela como segredo para o coração daqueles, e tão somente daqueles que creem nele, que quando ouvem dizer, podes crer-me, dizem, eu creio no Senhor. Que vem a hora que nem em lugar nenhum neste monte ou em qualquer outro adorareis ao Pai. Porque Deus é Espírito. E eu vos digo que vem a hora, e já chegou, e é agora. A hora chegou porque eu estou aqui. Quem quer que saiba de mim não tem mais permissão para cultuar a Deus em lugares de devoção. Quem quer que tenha me conhecido tem que aprender que o lugar da adoração é no próprio coração. Tem que saber que precisa ser assim, porque Deus gosta de gente
que tem esse discernimento. Não se esqueça, ele ama o mundo inteiro. Mas ele chama amigos aqueles que acolhem a revelação da intimidade do seu Pai e que se transformam em verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito. Deus não é lugar, Deus não tem nada sagrado. As coisas sagradas somos nós que criamos, são os homens. Deus não tem nada sagrado. O sagrado é totalmente do homem. Deus é espírito, por isso ele não fica imantado e preso a uma pedra, a um altar, a uma mesa, a uma santa, a um santo, a uma escultura. Deus é espírito. Ele não é carregado num amuleto. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A condição sine qua non para ter relação com Deus tem que deixar de lado todos esses aparatos e chegar nu, em espírito e em verdade, com sinceridade. Entra no quarto, dobra o joelho, anda pelo caminho, com ele em estado de presença, de diálogo em você. Deus é espírito. Tudo que eu faço nele. Tudo que eu penso nele. Tudo que eu sou é nele. Eu não tenho como fugir dele. Eu não tenho que ir à casa dele para encontrá-lo. A casa dele sou eu, ele me habita. Eu sou um flagrante diante dele, noite e dia. Deus é espírito. Por isso importa que a gente não fique de brincadeira, que a gente não encontre um pseudo lugar de camuflagem, de esconderijo. Deus é espírito. Deus é o Deus da verdade. Não importa qual seja a verdade, a pior verdade é melhor para Deus do que a mais elaborada mentira que você conte em orações. Fale a verdade com Ele. Seja sincero com Ele. E o adore aí aonde você estiver. Eu estou aqui. E eu estou adorando, eu estou exaltando o nome dele aqui nesse escritório. O santuário está aqui. Eu sou amigo dele, ele é meu amigo, ele já não me chama servo. Ele me tem chamado de amigo e tem falado comigo todo dia qual é a vontade dele, renovado dentro em mim essa amizade, essa intimidade cotidianamente. E quer que seja assim contigo. Agora, tem algumas condições. A primeira é a verdade. Mesmo que seja a pior verdade. Não entre em estado de auto-engano, de camuflagem, de invenção de espiritualidades mentirosas, horríveis. É um mico que você paga para Deus, para anjos, para demônios e para homens. A sua espiritualidade falsa é um grande mico. Fale a verdade. A pior verdade é melhor do que você chegar com essas invenções. Não, para de ficar com essa coisa, com essas invencionices de achar que as suas performances de carinha santa estão impressionando alguém. Isso é palhaçada. Deus é espírito. Não tem como você entrar num processo de engano.
Não tem. Está tudo óbvio, tudo na cara. A gente existe nu diante de Deus, entendeu? Eu existo nu. Não tem roupa que eu vista que me cubra diante de Deus. Eu ando nu. A minha sinceridade implica em nudez diante de Deus. E o que importa é que eu traga a Ele a verdade, não importa quão desagradável a verdade seja em mim. Admiti-la. Mas eu preciso admiti-la diante de Deus, para que eu seja curado. Não é diante da igreja, do pastor, nem de ninguém, não. É diante de Deus. Entra no teu quarto, fala no teu coração, admite diante de Deus, no santuário do teu ser, que é o teu coração. Primeira condição é essa, é verdade. E a segunda, outra condição, é a não lugarização de Deus. É você não colocar Deus num ambiente lugarizado. A condição seguinte é saber que esse encontro de verdade não se dá em nenhum outro lugar que não seja as vísceras do seu espírito, da sua alma, do seu ser. Em espírito e em verdade. E olha, Deus está procurando você. Procurando. Você está procurando a Deus, aí vai para lugares e faz esforços aqui e ali, e não acha nunca, continua vazio, continua angustiado, continua amedrontado, continua deprimido, continua panicado, continua cheio de fobias. Porque você não se deixou achar ainda. Ele está procurando você, não fuja dele. Não se esconda de Deus nos templos. Não se esconda de Deus do sagrado. Não. O sagrado é uma invenção humana. O sagrado é do homem. O santo, o puro, é de Deus. O sagrado é relíquia. O santo é divino. Pai, eu peço que essa palavra que eu falei aqui, falada com toda sinceridade, tirada do meu coração, não como alguém que a conhece há tantos anos e a ensina há tantos anos, mas tirada do meu coração como se fosse a primeira vez, como se fosse uma exortação a mim mesmo, o que de fato é, e que chega como uma mensagem para milhares de pessoas, o que de fato é. E eu peço que tu realizes como compreensão libertadora, salvadora, libertadora, como um entendimento que mude a consciência e que traga pacificação e encontro contigo. Por isso, meu amigo, eu quero pedir a você que você invoque a Deus em espírito e em verdade, porque todo aquele que busca, encontra, quem pede, recebe, a quem bate, abre-se-lhe-á. Invoque-o agora em espírito e em verdade. É com você que eu estou falando, é a você que o Pai está procurando. Ele não quer te chamar de servo, que faz as coisas sem saber a razão. Ele quer te chamar de amigo, para quem ele conta o significado da vida e das coisas, para quem ele ensina o caminho, com lucidez e consciência. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.